Olá, eu sou João Pedro Nilo. Meu nome é Derek Rafael da Silva Pessoa. E meu nome é João Pedro da Silva Torres. E nós somos do Colégio Curso Desafio do Recife. Junto com o nosso professor orientador Leonardo Santos, desenvolvemos o projeto Mapeamento das áreas mais vulneráveis aos desastres decorrentes das chuvas no Recife. Você sabia que em 2022 mais de 130 pessoas morreram por causa desse tipo de desastres e também 496 pessoas foram desalojadas? Como podemos ver nessas imagens aqui, houve uma perca de patrimônio socioeconômico prejudicando o sistema de drenagem pluvial da cidade do Recife. E a justificativa por que a gente escolheu esse trabalho foi porque, diante de nossas pesquisas, nós vimos que esse problema ocorre todos os anos. Então, nós desenvolvemos um mecanismo para que diminua os riscos. O aumento dos desastres devido às chuvas em nossa cidade causa muitas tragédias e por isso que ele precisa ser investigado. As principais perguntas do nosso trabalho são: quais são as áreas mais vulneráveis aos desastres decorrentes das chuvas em Recife? Quais são os fatores socioambientais que contribuem para a vulnerabilidade da cidade do Recife? E como o mapeamento das áreas pode auxiliar na identificação das áreas de risco? Bom, o objetivo geral desse trabalho foi identificar as áreas mais vulneráveis aos desastres decorrentes das chuvas em Recife, e os nossos objetivos específicos foram identificar as áreas mais vulneráveis aos desastres decorrentes das chuvas em Recife, determinar os fatores que contribuem para aumentar a vulnerabilidade da cidade do Recife e desenvolver estratégias de mitigação de risco. O nosso projeto foi conduzido por uma metodologia que se formou por as seguintes etapas. Primeiro, nós fizemos uma coleta de dados, utilizamos esses dados para estudarmos sobre o assunto, realizamos um mapeamento e, a partir disso, desenvolvemos estratégias de mitigação de riscos. Aqui podemos ver uma imagem do nosso grupo produzindo o mapeamento. Bom, a partir desses resultados foi feita uma análise abrangente dos dados disponíveis e identificamos as áreas mais vulneráveis aos desastres decorrentes das chuvas em Recife, incluindo bairros de maior altitude com uma infraestrutura mais precária. Nós aqui elaboramos uma tabela de riscos de alagamento com os bairros do Recife. Esta tabela é dividida em risco grave e risco médio. Também realizamos um mapeamento das zonas onde tem zonas de deslizamento, onde tem mais riscos. Também elaboramos uma tabela de zonas de risco de deslizamento de terra no Recife, e também dividida em risco grave e risco médio. Aqui mapeamos riscos de enchentes, que uma curiosidade que nós podemos perceber é que todas as enchentes ficam perto de corpos d'água. Também elaboramos uma tabela com zonas de risco de enchente, também dividida em risco grave e risco médio. Bom, a partir desses resultados, elaboramos uma tabela com fatores ambientais e fatores sociais. Um dos fatores ambientais que mais contribui para a fragilização da cidade do Recife é sua topografia acidentada, falta de áreas verdes e elevação do nível do mar. Já os fatores sociais a urbanização desordenada, densidade populacional, desigualdade social e falta de educação ambiental. Foi desenvolvido também um material chamado pluviômetro artesanal, que pode ser utilizado como mecanismo para diminuir mostres. Bom, as considerações finais que, com os resultados obtidos, reforçam a necessidade de investimento contínuos em infraestrutura e planejamento urbano. Ações de capacitação e educação também se mostram fundamentais para garantir a conscientização e a participação. Muito obrigada por comparecer ao nosso trabalho.